Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e a gente vai fazer um vídeo hoje sobre um assunto que foi live no nosso Instagram uns dias atrás e deu para ver que bastante gente tem dúvida, foi bem rico. Então eu quero aproveitar para trazer um pouco das perguntas que foram feitas e do que a gente tratou. É um vídeo sobre texturas, textura no papel. Existem algumas maneiras de se aplicar textura em papel e isso impacta no resultado depois de impressão, de colagem e também na característica da textura em si. Então eu trouxe alguns exemplos e vou falar um pouquinho sobre fabricação também, porque nesse caso é importante. Então a primeira que a gente vai falar, a gente chama de mesa plana, que é essa mais comum. Onde o papel é formado, eu vou mostrar esse desenho com detalhe, mas aqui dá para ver o seguinte: existe uma parte do equipamento onde fica a celulose, se o papel for colorido com pigmento, com alguma coisa como a gente chama, por exemplo, uma carga mineral que ajuda o papel a ficar menos transparente, ter menos transparência de um lado para o outro, mas a massa que vai formar o papel. E junto com isso, muita água. No início da fabricação de papel, em torno de 95 a 98% da composição é água. O resto só que é a celulose, né, a fibra, normalmente, quando a gente fala aqui no Brasil, eucalipto, e esses outros componentes em pequenas quantidades, mas que dão a característica final para o papel. Então, essa massa, ela vai estar aqui nesse tanque, e esse tanque distribui em jatinhos a massa do papel sobre uma esteira que vai ter um funcionamento contínuo, uma esteira que gira continuamente para fazer a formação desse papel. Então o papel começa a ser formado nessa mesa que a gente chama de mesa plana, né? Por isso que é mesa plana. Então nessa mesa começa a ser formado o papel e até esse primeiro pedaço aqui a gente vai perder, o papel vai perder cerca de 40 a 60% da água. Então aqui nesse ponto aqui da mesa plana, a gente está falando de uma formação do papel que ainda é uma massa muito molinha. Essa massa molinha, ela é extremamente moldável. Então esse cilindro nesta etapa aqui do papel, que é chamado de rolo bailarino ou dandy roll, ele pode ter duas funções: uma, acomodar melhor as fibras do papel na formação, se ele for liso, ou aplicar sobre o papel uma textura ou uma marca d'água. Por isso que a gente fala em marca d'água por quê? Porque é justamente um ponto onde você ainda tem o papel muito molhado. Então, o que é uma real marca d'água? A gente fala assim, às vezes a marca d'água é aquela impressão de fundo muito levinha, tem esse nome para essa impressão também, mas a marca d'água mesmo é uma formação que tem a ver com a fibra do papel. Então, aqui neste ponto aqui, onde tem o rolo bailarino, ele aplicado sobre o papel, ele vai dar na superfície do papel, ele consegue imprimir uma textura, imagina como um carimbo que vai ser aplicado, e nesse carimbo, onde ele tem onde ele tem o relevo, existe um afastamento das fibras, onde ele tem uma reentrância, tem um acúmulo de fibra. E assim é formada um dos processos de textura do papel. Um papel muito famoso que tem a textura formada dessa forma é o verger. Eu vou mostrar até contra a luz um exemplo de um verger. Deixa eu pegar minha folha de verger aqui. Vou mostrar contra a luz para vocês poderem ver, porque o que é o verger? A ideia do verger é simular barrinhas de bambu amarradas. Por isso que a gente vê na linha horizontal um acúmulozinho e na linha vertical uma transparência, que é como se tivesse o acúmulo da fibra entre as barrinhas de bambu e onde ele é transparente, onde tem amarração, onde as fibras se afastaram. Então esse aqui é um exemplo clássico de textura feita com rolo bailarino.
Quando a gente faz da fabricação a textura com o rolo bailarino, o que acontece? Se você chegar no final da fabricação e você prensar a superfície do papel com o que a gente chama de calandra, que dá para o papel mais lisura e mais brilho, você vai matar muito dessa textura. Ela vai continuar existindo principalmente contra a luz, porque como a gente falou, onde tem a parte mais alta da textura é um acúmulo de fibra, mas a textura vai morrer um pouco porque você vai acabar prensando essa textura. Então não tem sentido que o papel seja calandrado ou muito calandrado no final da fabricação. Então isso não acontece para preservar a textura. E aí isso faz com que o papel resulte num papel com mais corpo e mais absorvente. Então, por exemplo, outro dia eu fui conversar com o pessoal que tem da oficina que fica dentro do espaço do Porto Seguro, aquele espaço cultural Porto Seguro, e eles estavam comentando que eles usam o vergê para chilo, para gravuras. E por que é legal? Porque ele é bastante absorvente. Então, isso muda a característica do papel quando você for, por exemplo, imprimir. Você vai imprimir em offset, você vai ter um papel mais chupão, ele vai chupar mais a tinta, absorver mais, fica com a impressão um pouco mais apagada, e em contrapartida evita que você tenha uma secagem muito demorada porque tem absorção. Então tudo isso são pontos para considerar. A segunda forma que é legal pensar, tem uma coisa em relação ao rolo bailarino que eu queria mostrar para vocês. A gente falou de marca d'água, né? Então eu trouxe também alguns exemplos de marca d'água feitos com o rolo bailarino, que são usadas, por exemplo, em papéis de segurança. A marca d'água também, ela funciona em muitos papéis como se fosse uma etiqueta, um papel com grife, onde a marca d'água é a marca do papel. Então eu trouxe alguns exemplos aqui que são muito legais. Esse aqui é de um papel de segurança, eu vou mostrar em detalhe. Tem inclusive uns riscos à caneta para inutilizar a folha, para que ela não seja usada para um fim que não seja de segurança, nesse caso só para demonstração. Esse aqui é um papel feito pela Philip Persson, que é um papel de segurança. A gente tem aqui um exemplo, esse é muito bonito, esse provavelmente, inclusive, foi feito não numa mesa plana, mas numa forma redonda, que é um outro tipo de fabricação de papel, que também pode resultar na marca d'água, que é usado para fazer papel moeda, por exemplo, ou passaporte. É um processo mais lento, onde as fibras se depõem sobre um cilindro maior do que o Dandy Roll, e elas conseguem, por ser um processo mais lento, a fibra vai se acomodando em cima do clichê que vai fazer essa marca d'água, e desse tipo de carimbo vai fazer a marca d'água, e ela consegue ter os meios tons de cinza. Na verdade, aqui no caso o papel creme, mas o cinza que eu digo é de meios tons de sombra. Então esse aqui, que está escrito Cotton Field, é super bonito, acho que vocês vão gostar também. E aqui um exemplo clássico de marca d'água de mesa plana, é um papel com a marca da Arjo Wiggins, onde dá para ver bem onde você tem mais fibra e onde você tem menos fibra. Fica super bonito, né? O segundo processo de fazer a textura no papel é o que a gente chama de marca de feltro. Quando o papel já foi destacado, inclusive dessa mesa plana de entrada, ele já está no processo mais avançado de formação, mas ele ainda é moldável. Você tem os feltros que revestem essa parte do processo que tem a textura. Então o papel vai absorver a textura desse feltro. O que muda em relação ao primeiro? Lembra que a gente falou dessa questão do mais ou menos fibra? Nesse ponto, a quantidade de fibras ela acaba sendo mais ou menos a mesma, porque como o papel já está bem mais formado, a massa do papel já está bem mais formada, você não vai ter menos fibra num ponto ou mais no outro. Mas a textura, ainda assim, conforme ela é aplicada num papel que ainda está em fase de formação, ela não é tão precisa, ela não é tão marcada, ela é mais orgânica. As texturas mais orgânicas, tanto as do rolo bailarino como as da marca de feltro, costumam ser mais românticas, mais usadas, por exemplo, para convites de casamento ou para papelarias mais sofisticadas, mas sem esse toque tão de modernidade. Isso quando a gente fala em termos estéticos das texturas. E a terceira forma, bom, em termos de absorção, ela também
tende a ser um papel com mais corpo e mais absorvente. O terceiro processo de aplicação de textura na superfície do papel é a gofragem. Na gofragem, ou embossing em inglês, o papel já está pronto e sobre a superfície do papel vai ser aplicado a textura. Então existe um cilindro, que é um cilindro normalmente de metal, e um contracilindro, que costuma, apesar de ser feito com papel, são várias camadas de papel, ele é bastante rígido, mas ele tem que absorver essa pressão. Então essa textura ela é marcada sobre a superfície do papel. Então aqui eu vou mostrar para vocês, a gente tem um exemplo, esse aqui é o Riv Tweed, que é uma textura de marca de feltro. Eu vou mostrar em detalhe, onde a gente vê essa textura um pouco mais orgânica, mas que existe um desenho bem definidinho. E quando a gente fala na textura feita pela gofragem, vou dar esse exemplo aqui do Color Plus TX, a gente vê, também vou mostrar em detalhe, tá aqui o detalhe, a gente vê que a textura aí é sim muito marcada, muito definida. Por isso que a gente fala em algo mais tecnológico, mais moderno, porque você tem aquele padrão mais rígido, mais rigoroso, mais definido, mais estruturado. Então essa textura aqui, ela é feita mecanicamente sobre o papel depois do papel pronto. Então, como existe essa pressão sobre o papel, a gente percebe que o papel perde um pouco de corpo, ele fica um pouco mais fino. Lembra da relação que a gente já falou em outros vídeos de gramatura e espessura. A gramatura continua sendo a mesma, mas ele costuma ficar com um pouco menos de corpo. Então assim, ele também é menos absorvente. Se você for imprimir, ele vai ser um papel menos chupão. Então, essas questões da textura são muito interessantes porque na hora de você usar o papel, o comportamento de um papel muda um pouco em relação ao comportamento do outro. Mas acho que um dos aspectos principais a observar realmente essa questão estética. Quando a gente fala em gofragem, para a fabricação tem um ponto legal que você consegue ter uma versatilidade maior, porque você não precisa de uma fabricação inteira para ter uma textura. Você pode ter a mesma bobina de papel pronto e nela aplicar mais de um tipo de textura. Então aqui a gente tem o exemplo da Arjo Wiggins, que tem, tá de ponta cabeça, 13 opções de textura gofradas diferentes para uma mesma linha. Então existe essa possibilidade que é muito legal também. Color Plus TX também são algumas cores com texturas diferentes, dá uma versatilidade maior. Então, como sempre, depende do uso que você vai dar à sua escolha. E se a gente puder ajudar nessa escolha, vai ser um prazer. Para isso, segue a gente no Instagram, no Face, se inscreve no nosso canal do YouTube. Semana que vem tem mais informação legal. Obrigada, até lá!